Boa noite a todos. Eu me chamo Mariana Rocha, sou loira, tenho os cabelos compridos, estatura média, sou branca e tenho olhos azuis. Hoje eu estou com uma blusa azul e uso óculos de grau com a armação preta. Em nome do prefeito Orvino Coelho de Ávila, da secretária municipal de educação, Ana Cristina de Oliveira Hoffmann, da coordenadora do Fórum Municipal, senhora Cláudia Regina Macário, nossa diretora de ensino da Secretaria Municipal de Educação, damos as boas-vindas para mais uma live preparatória para a CONAI de São José. A Prefeitura de São José, por meio do Fórum, iniciou ontem a preparação para a CONAI com uma live sobre inclusão. Hoje, o tema da nossa segunda live preparatória é equidade. Aproveite a oportunidade que todos nós estamos tendo para contribuir com a educação. Se inscreva para as plenárias do dia 26 e 27 da CONAI. E participe também das lives que preparamos para vocês, que são 3. Amanhã nós temos outra live sobre qualidade na educação, no mesmo horário, 19 horas. Desde já agradecemos à Secretaria Municipal de Educação de São José por nos presentear com essa live de hoje. Teremos a nossa psicóloga, efetiva na rede de São José, Ana Brasil, responsável pelo setor de evasão escolar e de enfrentamento de violências, e a senhora Rosa Silveira, que juntamente com a Alzira Isabel, são responsáveis pelo setor de educação étnico-raciais. As 3 estarão conosco essa noite, abrilhantando esse momento tão precioso. Ana Brasil é graduada em Psicologia, licenciada em Psicologia pela UFSC, mestre em Educação e doutoranda do curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação pela UFSC, turma 2019. Psicóloga educacional efetiva na Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São José, onde coordena um programa de manejo e enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes matriculados na rede, e um serviço de busca ativa de estudantes em situação de evasão escolar. Também atua como docente no Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis. Rosa Silveira, mulher negra, pedagoga efetiva do município de São José e possui administração escolar, supervisão e orientação. Assessora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, atua no setor de educação infantil e no setor de educação das relações étnico-raciais. Agradecemos, então, pela maravilhosa live que teremos pela frente com as nossas colegas. Passo a palavra para a Ana Brasil iniciar a sua fala. Obrigada, Mariana. Boa noite, pessoal. É uma satisfação estar com vocês essa noite. Boa noite, Rosa e Alzira, colegas com quem partilharei esse momento. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, por, nessa ocasião tão necessária e importante, podermos trocar algumas ideias, Trago alguns referenciais hoje para nossa reflexão, com muita humildade, não no sentido de trazer verdades, mas trazer questionamentos, trazer reflexões, e algumas diretrizes que pensamos ser importantes para conduzir o nosso trabalho junto à CONAI, junto a esse momento municipal, refletindo sobre uma temática tão necessária e fundamental, sobretudo nos dias atuais, que é a equidade. E vou, então, inicialmente, só contextualizar esse tema aqui junto a vocês. Só um momento. Ai, gente, eu não me autodescrevi, vou aproveitar um momento de problemas técnicos para fazer isso, enquanto eu aprendo a trocar o slide, que eu estou com uma dificuldade nesse sentido. Sou uma mulher branca, cabelos loiros na altura do ombro, tenho olhos verdes, estou com uma blusa verde e rosa, brincos longos, e ao meu fundo tem uma cortina off,
E é isso. Um aspecto cansadinho de terça-feira com carinha de sexta, mas com bastante vontade de fazer trocas, né, com vocês, colegas, que estão nesse momento aqui participando conosco. E para contextualizar essa temática, equidade, né, trago a lembrança, né, que teremos a 4ª CONAI a ser realizada em Brasília em 23, 24 e 25 de novembro de 2022, com o tema central, inclusão, equidade e qualidade, né, compromisso com o futuro da educação brasileira. Dos 3 eixos da CONAI, o primeiro eixo, que fala do PNE de 2024 a 2034, avaliação das diretrizes e metas, contém um subeixo de número 5, que vai estabelecer justamente o tema específico Plano Nacional de Educação 2024 a 2034 e a equidade. Então, dentro desse subeixo, é necessário que a gente trate sobre a democratização do acesso, da permanência, da aprendizagem, gestão do fluxo escolar. Então, para que a gente pense, né, nesse tema na noite de hoje, né, nessa hora que estaremos juntos, buscamos primeiro sensibilizar um pouco, né, a cada um de nós com relação ao que a gente pretende para a educação nesses próximos 10 anos, né? Então, a nossa equipe selecionou um vídeo que eu gostaria de convidá-los a assistir conosco. Sobre esse tema, sobre sucesso, para poder escrever o meu cordel. E eu, por mais que eu buscasse inúmeros caminhos, me chegava sempre a felicidade. Para mim, sucesso é ser feliz, é felicidade. Eu disse assim: o sucesso, meu povo, o sucesso é um lugar sem mapa, sem endereço, sem peso, tamanho e preço, sem molde para fabricar. Cada um vai procurar em busca do seu progresso. Eu busco, mas não me apresso, sabendo de uma verdade: quem não tem felicidade não sabe o que é sucesso. Sucesso é ter consciência que sucesso é caminhada e que no fim a chegada é só uma consequência. O sucesso é paciência, pois toda vez que eu tropeço, me levanto e recomeço com o dobro da vontade. Quem não tem felicidade não sabe o que é sucesso. Sucesso é viver a vida que é sua e não se empresta, seja granfina ou modesta, prazerosa ou dolorida, seja curta ou comprida, ninguém troca esse ingresso. Quem nasceu e teve acesso também tem capacidade. Quem não tem felicidade não sabe o que é sucesso. Enfim, sucesso, passar para frente sem passar perna em ninguém. É subir, chegar no topo sem pisar em outro alguém. Sucesso, meu povo, sucesso não é hotel para pagar e se hospedar. Sucesso é casa de amigo que lhe acolhe sem cobrar. Sucesso não é troféu para enfeitar sua estante. Sucesso é saber perder e seguir sempre adiante. Sucesso não é diploma que o tempo pode estragar. Sucesso é conhecimento e ter algo para ensinar. Sucesso não é o carro parado lá na garagem. Sucesso é pegar a estrada e aproveitar a viagem. Sucesso não é dinheiro, é ter tempo para gastar. Nem contar nota de 100 sem ter alguém para contar. Sucesso não é a fama, sucesso vai muito além. É ser fã de você mesmo por sempre ter feito bem. Sucesso não tem a ver com o que se tem agora. Sucesso é o que não se acaba quando a gente vai embora. Minhas palavras são simples, é assim que eu me expresso. E sei que a simplicidade fez parte desse processo para escrever a verdade. Quem não tem felicidade não sabe o que é sucesso. Eita! Obrigada, parceiro. Obrigada.
colocar, deixa eu só tentar trocar o slide aqui para a gente mais uma vez. Então, gente, nós trouxemos essa reflexão sobre sucesso, né, pensando inicialmente no que nós desejamos para uma criança quando ela vem ao mundo, no que nós desejamos para os nossos estudantes quando eles adentram a escola, né? No que nós desejamos todos os dias, quando a gente se depara, né, com esse outro que está à nossa frente, nós como educadores temos tanta responsabilidade, né? Então, a princípio, essa é uma palavra que talvez retrate um pouco do nosso desejo enquanto educadores, e da maneira como o Braulio traz esse conceito, ele não está num sentido de rendimento, né? Ele não está num sentido de ser o melhor que o outro, mas ele nos traz a sensibilidade das pequenas conquistas, da paciência, da jornada, do caminhar, do tropeçar por vezes, porém levantar e prosseguir. E essa é a nossa sugestão para a nossa noite de hoje. Que seja esse um trecho dessa nossa caminhada, né, que vai até a quarta CONAI, mas que nesse momento já iniciamos com pequenos passos, aqui entre nós, no município de São José. Algumas das frases que nos chamam, né, inicialmente a atenção é lembrar essa perspectiva do sucesso como uma consciência de que ele é caminhada. E nesse sentido, o nosso cuidado em pensar nas escolhas para os nossos próximos 10 anos, né? Afinal de contas, pensar nisso, nesse momento, é começar a botar pequenos tijolinhos na estrada que está por vir. Pensar na importância da paciência, né, que isso não se faz de um dia para o outro. Né? O nosso trajeto ele vai ser longo e nós temos tanto tempo para trilhá-lo. Quantas coisas a gente pode fazer nesse período, né? Quanto estudo eu posso acessar, quantas trocas eu posso fazer, quantas transformações eu tenho a oportunidade de, na minha prática docente, também me experimentar e proporcionar para esse outro que está comigo dentro de sala de aula, no ambiente de sala de professores, com as famílias com quem a gente também troca, né, com as comunidades nas quais a gente se insere. Pensar que sucesso é reconhecer, sim, eventualmente, um ou outro tropeço, mas também a constante possibilidade de recomeço, de se levantar e prosseguir. Lembrar, sobretudo, atrelado ao conceito de equidade, é a possibilidade do acesso. Falar sobre equidade é pensar que, inicialmente, precisamos ofertar o acesso. E também, e por fim, mas não menos importante, do quão fundamental é saber desfrutar e aproveitar da viagem. Né? Se estamos pensando numa perspectiva já de 2024 a 2034, como eu me percebo nessa prática nesses próximos anos? O que será o que eu entendo como sucesso? Marcelo, por gentileza, estou com dificuldade na troca do slide. Peço desculpas, gente. Estou numa máquina um pouquinho diferente da que eu estou habituada. Só um momentinho, por favor. Quer mudar? Eu posso para cá. Eu tentei. Ó. Tu clicou ou tu trouxe? Tá, vou tentar de novo. Peço perdão, gente. Bom, um dos motivos de ter escolhido essa poesia para abrir a nossa noite é que dentro da psicologia em especial, que é o local, né, o lugar de onde eu falo, a gente estuda e lê muito sobre fracasso escolar, né? É uma das questões que trouxe a psicologia ao cenário da educação, né? Mas menos comum é a gente ouvir falar sobre sucesso escolar.
E geralmente, quando a gente traz essa reflexão sobre o fracasso ou o sucesso escolar, muito se volta ao estudante, né? E perde-se de vista, por vezes, todo o contexto, né? E hoje a gente faz um convite para que estejamos pensando no sucesso da educação e não só do estudante, porque assim a gente consegue ser inclusivo já nessa perspectiva, trazendo todos os educadores, a comunidade escolar como um todo, né? As famílias, as equipes, que não são compostas somente de educadores, né? Mas desde cada uma pessoa que integra esse espaço da escola, seja para pensar nas questões de ordem pedagógica, técnica, de organização do espaço escolar, dos recursos ali disponíveis, biblioteca, higiene e limpeza, monitoramento de pátio, tudo isso é pensar em educação. Então, a gente precisa pensar o sucesso nessa perspectiva, se a gente deseja pensar numa educação com inclusão, equidade e qualidade. Então, olhar essa diversidade desses sujeitos, das suas condições, né, é um ponto de partida, mas não se encerra aí. Se faz necessário a gente perceber esse cenário educacional nas suas possibilidades, nas perspectivas tão diversas, né, trazendo a reflexão, então, a nossa contribuição nessa discussão e práticas futuras, que é o que nós pretendemos. Gente, eu estou apanhando nisso aqui. Não consigo trocar. Não quero mais brincar disso, eu quero o meu notebook. Comecei a o mouse para cá e dá 2 cliques. Não, então o mouse tá aqui. Fica do meu ladinho. Desculpa. Gente, perdão. O nosso tema gerador, então, aliás, o nosso tema de hoje, equidade, né? No momento que a gente vai se debruçar sobre o material para estudar para hoje um pouco mais, a gente percebe que é um tema gerador de muito debate, né? De algumas divergências, né? Que ele é uma temática com mergulho na filosofia, de certa forma, né? E necessariamente ele tem essa perspectiva, né? Mas é importante a gente pensar, né, que essa diversidade de conceitos, ela geralmente se associa ao significado de igualdade. Em geral, está associada a, mas ao mesmo tempo, vamos dizer assim, essa relação tão estreita não dá conta de traduzir tudo que significa essa expressão. Então, sob a perspectiva epistemológica, a equidade ela não pode ser um vocabulário tão restrito, né, mas porque ela é um conceito rico, plural, né, repleto e carregado de princípios e valores que estão pautados em determinada cultura num certo momento histórico. E, acima de tudo, se faz necessário que a gente não perca de vista, ao longo das nossas discussões que seguirão, né, amanhã e principalmente na próxima semana, quando a gente se debruçar sobre os 3 eixos, né, que equidade é direito, não é privilégio, né, não é favorzinho, né, é direito. E uma vez que a gente estabeleça minimamente essa perspectiva, a gente pode prosseguir, então, sério, de novo isso, com o nosso olhar sobre a temática. Marcelo! Gente, me desculpa. Eu sou formada em psicologia, eu fugi das áreas de TI e afins. Não estou sabendo lidar com mouse. A cada slide tu corre aqui, por favor. Gente, perdão. Bom, dentro da perspectiva, né, de nós trabalharmos a equidade nesse cenário de direitos, também é importante contemplar o sentido da justiça, né, uma vez que a equidade ela é uma adaptação de uma norma geral para situações que são específicas. A gente sabe que a nossa sociedade ela se pauta em algumas linhas mais gerais, para dar conta, vamos pensar como um guarda-chuva, mas algumas situações requerem, sim, ajustes, adaptações, justamente para que tenhamos a possibilidade de reconhecer imparcialmente o que é de direito, que foi o conceito que anteriormente nós já mencionamos, de cada um. O significado de equidade, então, vai revelar um senso de justiça, em que o tratamento ou o modo de agir
com relação a determinada pessoa deve se dar com base no reconhecimento de características que são únicas e singulares, que são próprias dela, assim como as suas necessidades, ainda que específicas. Então, em algumas situações, se nós buscarmos lá aquele primeiro conceito que eu havia conversado com vocês, que nem sempre ele dá conta, né, de absorver toda a complexidade que a equidade pretende, que é o conceito de igualdade, ele pode sim ser falho para muitas das ocasiões com as quais a gente se depara na nossa sociedade, sobretudo no cenário educacional, né? Então, acaba que, por vezes, o tratamento igual, ele pode colaborar até para que a gente amplie desigualdades e diferenças entre grupos, né? E aí, então, se faz necessário aprofundar o nosso olhar, sobretudo com relação a alguns grupos mais vulneráveis, né? Que historicamente, socialmente, já vêm recebendo um tratamento desigual, né? Então, necessita-se, sim, um olhar que vá favorecer o acesso de forma equitativa e justa, né? Essa imagem, ela traz para a gente um exemplo praticamente desenhadinho mesmo, né? Se a gente pensar, né, vamos convidar 4 pessoas para um passeio de bicicleta. Eu tenho aqui 4 pessoas diferentes, né? No primeiro e no segundo quadradinho. E aí, se eu colocar em prática o meu conceito, né, meu pressuposto de igualdade, no meu primeiro retângulo aqui em cima, que não é quadradinho, né? Eu tenho uma pessoa mais alta, depois tem uma pessoa de estatura mediana, tem uma pessoa cadeirante e uma pessoa bem miudinha. Eu acho que eu tô mais para essa última aqui, ó, gente. E aí eu digo, bora, vamos lá andar de bicicleta. E pego 4 bicicletas iguais e digo, aproveitem a oportunidade, ela foi dada para todos. Só que, percebam, o meu primeiro sujeito aqui, ele fica todo curvadinho na bicicleta, porque a estatura dele não está compatível com o instrumento que eu lhe ofereci. O segundo sujeito, ele se sente mais confortável, porque ele tem uma estatura mediana, e ok, essa bicicleta para ele ficou bom, foi suficiente. Já o meu terceiro sujeito aqui, olha só, nem acessar a bicicleta ele conseguiu, porque ela não está adaptada para a necessidade que ele apresenta. E, por fim, o baixinho, né, ele tá ali todo envergadinho, nem consegue sentar no banco. Agora, se eu coloco em prática um conceito de equidade e chamo esse povo todo para passear de bicicleta, o que eu preciso conceber, né? As diferenças iniciais, para a partir daí fazer as adequações necessárias e para que todos então possam efetivamente desfrutar do passeio. E é isso que a gente busca também em termos educacionais. Eu tenho uma bicicleta maior, eu tenho um guidão elevado, eu tenho uma bicicleta que eventualmente eu preciso fazer ajustes, transformar num triciclo, né? Pensar em algumas roldanas que de repente vão viabilizar o acesso, né, ao passeio desse sujeito. E para a pessoa ali um pouco mais baixa, uma bicicleta conforme também as suas necessidades, né? Para que possam prosseguir. Aff, de novo. Não quero mais brincar. Ok. Bom, gente, então, para que possamos seguir com essa reflexão, não só na noite de hoje, mas nas próximas semanas, né, nos próximos dias, aliás, noites também, né, não podemos perder de vista algumas questões que estão inerentemente atreladas ao conceito de equidade, para que nós estejamos bastante atentos no momento de pensarmos as práticas, né, as propostas, as sugestões e o que desejamos em termos de educação para São José. O conceito de equidade, ele traz consigo algumas ênfases, e essas são relacionadas à justiça social, à dignidade da pessoa humana, a pensar os mesmos direitos com imparcialidade, ao direito da liberdade de pensamento e de expressão, ao respeito aos valores éticos, morais, dentro da nossa sociedade, assim como outras questões. Então, se faz extremamente necessário que quando a gente pensar e começar a se debruçar sobre a elaboração, né, do nosso Plano Nacional de 2024 a 2034,
nós estejamos atentos às estratégias de superação das desigualdades existentes no sistema educacional brasileiro, né, buscando estabelecer metas que seja possível, de fato, né, de desenvolvimento e que a gente possa trabalhar para que elas aconteçam no decorrer desses 10 anos, dentro desse período de vigência, e que seja, então, atingida a equidade no seu conceito mais amplo, com uma efetiva democratização do acesso, que é um mínimo, né? Não adianta eu não conseguir nem subir na bicicleta, permanência, né? Que é conseguir dar essas pedaladas, ainda que eventualmente eu tombe, eu consiga me reerguer, né? Com principalmente ensino de qualidade, aprendizagem, mediante uma efetiva gestão positiva do fluxo escolar, que é isso que deve nortear o nosso fazer. Consegui. Tá. É importante também que estejamos atentos que uma sociedade que preza pela equidade, ela vai buscar corrigir desequilíbrios, ou seja, não é negá-los, não é tapar sol com a peneira, não é ficar se queixando em torno dessas diferenças, não é pensar que antes era mais fácil, né, quando não tocava a mim diretamente, mas justamente o contrário, é pensar que estamos numa sociedade múltipla, diversificada, né, e trazemos aqui, então, um referencial que a nossa própria rede tem estudado, numa parceria com o professor Mioto, né? Já há alguns anos a gente vem nessa parceria de nos debruçar sobre a importância da questão das reflexões e importância sobre os direitos humanos dentro do cenário educacional, né? Então, a ideia de direitos humanos é, assim, tão antiga como a própria história das civilizações, tendo logo se manifestado em distintas culturas, em movimentos históricos sucessivos, na afirmação da dignidade da pessoa humana, na luta contra todas as formas de dominação e exclusão e opressão. Logo, o reconhecimento desses valores e conceitos básicos, formando padrões mínimos universais de comportamento e respeito ao próximo, constitui um legado, mais do que do chamado pensamento ocidental das mais diversas culturas, da consciência universal de sucessivas gerações de seres humanos, tendo presentes suas necessidades e responsabilidades. Né? É fundamental a gente sempre trazer que ao que nos é ofertado, também nos é ofertada a responsabilidade pelaquilo que acessamos, né? E é importante a gente pensar que na nossa função de educador, pensar e planejar a educação, né, é uma contrapartida que a gente tem, ao mesmo tempo em que eu posso contribuir, eu também serei responsável por aquilo que eu proponho, né? Então, é bastante necessário o nosso olhar nesse sentido. Perdão. Ok. Trago aqui, então, uma imagem de algumas crianças acessando, né, a Declaração dos Direitos Humanos, lá há tanto tempo atrás, mas que, se a gente fala de direitos, vamos falar lá dos primórdios, pós-guerra, né? A Declaração dos Direitos Humanos, ela veio como um documento marco na história, né? Elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas, culturais, de todas as regiões do mundo, né? Então, ela foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, lá em 1948, e pela primeira vez se estabeleceu a proteção universal. E a partir daí, outros documentos foram necessários, né, para estabelecer como que isso se daria, oficializando as práticas necessárias de proteção, né, num universo muito maior do que o nosso município, o nosso estado ou o nosso país. Então, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 26, aparece a educação, né? Então, 3 são as premissas do artigo 26, mas eu gostaria de frisar especialmente a primeira e a segunda, onde se coloca que toda a pessoa tem direito à educação. Então, não é só ofertar a bicicleta, lá da nossa imagem, é pensar que ajustes são necessários para que todos possam desfrutar do passeio.
né? A educação, ela deve ser gratuita, pelo menos correspondente ao ensino elementar fundamental, o ensino ele é obrigatório nessa esfera, e aí, né, o nosso segundo ponto, e não menos rico, né? A educação, ela deve visar a plena expansão da personalidade humana, ao reforço dos direitos do homem, das liberdades fundamentais, favorecendo compreensão, tolerância e amizade. Só um momento. Gostaria aqui de enfatizar, né, uma contribuição que aparece no nosso chat, que eu penso que é bastante apropriada, justamente do nosso professor Mioto, que a quem eu referenciei anteriormente, né, trazendo uma contribuição de Boaventura de Souza Santos. Obrigada, professor Mioto. Nos lembrando que temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de sermos diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza, né? Então, nosso olhar não pode ir para longe desse referencial. A Unesco, então, também, né, como agência especializada em educação, vem liderando e coordenando a Agência 2030, que visa um movimento de erradicação da pobreza por meio de 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável até 2030. Por que eu trago isso? Para lembrar que a educação é um desses objetivos, ou seja, para pensar o desenvolvimento das nações, para pensar a erradicação de pobreza, a gente precisa passar pela educação, né? E esse mesmo movimento que a gente faz numa esfera, vamos dizer assim, menor em termos de município, ela está acontecendo não só aqui, ela está acontecendo no mundo inteiro, né, com perspectivas diversas, e nesse sentido, garantir uma educação de qualidade, inclusiva e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem que permanecerão para o resto da vida para todos, também é um dos objetivos lá da Agenda 2030. Então, inclusão e equidade são princípios bem abrangentes, porém fundamentais e que deveriam nortear todas as políticas, os planos e as práticas educacionais, reconhecendo então a educação enquanto um direito humano, que é o que nós temos trago nesse momento, né? E um alicerce para as comunidades mais inclusivas, equitativas e coesas, reconhecendo também o valor intrínseco dessa diversidade e o respeito pela dignidade da pessoa humana. Só um momento. Eu desisto. Fica aqui pertinho, fica, tá quase no fim. Bom, os princípios da inclusão e da equidade, eles visam assegurar espaços de aprendizagem de qualidade, estratégias pedagógicas que permitam aos estudantes prosperar, compreender as realidades uns dos outros, o olhar a essa multiplicidade, a essa diversidade que nos rodeia, buscando justamente uma sociedade inclusiva e justa. Trouxe aqui uma tirinha do Armandinho, que eu penso que é bastante apropriada, né, para a nossa reflexão de hoje, né, lembrando: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidades e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade, né? O que é a equidade se não olharmos uns aos outros com esse espírito de fraternidade, não é mesmo? Perdão. E agora, então, né, trazendo possíveis caminhos, né, para a equidade na educação, trago uma fala que eu me deparei com esse material no último ano, que faz um olhar sobre a educação no cenário de pandemia, né, é uma contribuição, não, anterior.
Ok. É uma contribuição da coordenadora do Comitê Regional da Campanha Nacional pelo Direito à Educação no Distrito Federal, Catarina Almeida Santos, onde ela sinaliza caminhos possíveis para assegurar a equidade nos processos de ensino-aprendizagem no Brasil. E então, para que possamos olhar para cada um desses pontos, eu convido a minha colega Rosa, por gentileza, e a minha colega Alzira, para que, representando o ERER, possam trazer a sua contribuição de conhecimento teórico e de prática. Por gentileza, Rosa, Alzira. Boa noite a todas e a todos. Eu sou Rosa Silveira, vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, estou de cabelos pretos na altura dos ombros, olhos castanhos escuros, estou vestindo uma blusa vermelha, ao meu fundo tem um painel de cortiça com uniformes brancos, de folhas brancas. Trago, na noite de hoje, eu acho que temos que voltar lá o slide da Ana, que a gente vai trabalhar naquela perspectiva. Já vamos abrir. Muito obrigada. Possíveis caminhos para a educação na equidade. Né? Pensar em equidade e na educação é pensar também nas políticas da educação das relações étnico-raciais, o setor ao qual estou representando junto com Alzira Isabel da Rosa, que é a nossa coordenação, a professora Eliane Rover e eu, né, que faço parte desse setor. O setor das relações étnico-raciais do município de São José foi criado bem nessa perspectiva, né, de trazer a equidade para a educação, porque são políticas reparativas, são políticas públicas de educação na ação afirmativa dessa sociedade, né, que ao longo da história de décadas de educação veio numa questão de desvantagens. Então, a gente vem hoje nas políticas de equidade trazer a restituição histórica, né, necessária para que tenha essa reparação. Então, a equidade dentro das políticas de ERER traz essa dimensão, respeitando essa diferença para que ela não se torne desigual, né? Porque numa política onde o funil de oportunidades é desigual, o resultado ele é muito complicado. Então, temos dentro do setor a questão do acolhimento e a questão de ações de formação contínua, que acreditamos na educação das relações étnico-raciais. Esse processo ele tem que ser contínuo, ele tem que ser sistematizado, ele tem que ser de todas as áreas. Acreditamos na educação das relações étnico-raciais, desde a educação infantil, ensino fundamental e EJA. Participamos ao longo de, né, em antes momentos não pandemia era presencial, e agora a gente está fazendo online, porque acreditamos que temos que pulverizar, refletir, discutir sobre a dimensão das relações étnico-raciais e essa restituição histórica para que essa igualdade seja materializada na educação. Nosso setor atua, né, como já mencionei, nessa formação continuada. A gente tem também um acervo de materiais pedagógicos direcionado para essa área de literatura infantil, de formação de professores, literatura da educação infantil centralizada na Casa do Educador, também com dimensão de empréstimo e para nossa rede, para que eles possam estar fundamentados na dimensão dessa área que, ao longo da nossa história, também foi tão desprovida de informação. A nossa geração não teve a política da educação das relações étnico-raciais, ou as ações afirmativas, ou uma educação para a diversidade como prática de aprendizado nos bancos acadêmicos, nos bancos dos antigos magistérios. Então, hoje, a gente está trazendo, enquanto setor das relações étnico-raciais, para as unidades esse processo de formação que ele deve ser contínuo, ele deve ser sistemático, ele deve ter intencionalmente pensado por esse professor. Porém, a gente precisa entender e descobrir, né, estudar sobre para poder desenvolver um trabalho pedagógico de qualidade. Então, o setor ele tem esse processo de formação e ele tem essa clareza de que a gente precisa estar sempre voltado num processo de escuta dessa realidade, consulta dos materiais, os marcos legais, né, que é 10.639 e a 11.645,
e não só pautados nesses marcos legais, porque a IRE, a gente entende que é para além dessa lei, né? A IRE, pensando na perspectiva de equidade, é o que eu, trazendo essa lei para dentro do meu espaço educacional, posso oportunizar para que realmente a bicicleta não seja única para todos. A bicicleta não seja uma que eu quero colocar e padronizar todo mundo naquela bicicleta. Como que dentro do meu espaço educativo eu posso trabalhar isso? É trabalhar os conhecimentos, os conteúdos, não numa visão eurocêntrica, como a gente, infelizmente, ao longo da nossa história foi trabalhado. Não aos olhos de uma só cultura como padrão. Não aos olhos de que uma referência só. Né? Traz muito essa questão. Se a gente ficou há muito tempo trazendo um olhar só e uma história só. Hoje a gente tem que dar o direito e garantir esse direito, e o setor está aqui para, junto com os munícipes e os professores de São José, mostrar que todos temos voz, todos temos vez, todos temos cultura e sabedorias. Trazer étnico-matemática, étnico-geografia, trazer as representatividades positivas, esse é o papel de uma educação que trabalha a equidade. Educação que trabalha os valores emancipatórios, valores culturais de todas as culturas. É nisso que a educação das relações étnico-raciais vem ao longo da nossa história da cultura de São José trabalhando. É garantir que a gente conheça de nós, que a gente fale de nós, que a gente conheça todas as culturas e todos os saberes. O povo tem o seu saber, né? E aí não há saber mais, não há saber menos, como diz Paulo Freire. Há diferentes saberes. Só que ao longo da nossa história a gente não teve esse olhar ampliado. Então hoje falar de equidade dentro da educação das relações étnico-raciais é trazer esses diferentes saberes, que é do povo negro, que é do povo indígena, que são todas as culturas para dentro da escola. Então, o setor das relações étnico-raciais tem essa preocupação em todo o seu processo de ação, né? Tem a preocupação de trazer esse acervo, de disponibilizar esse acervo para as unidades, de estar também presente em reuniões pedagógicas, de estar presente em assessorias específicas de algumas unidades. A gente tem algumas ações de parceria com alguns outros atores que trazem essas questões. Então, está sempre levando e refletindo e tentando trazer, quanto mais atual, mais trazer e ser presença dentro da educação do município de São José, com essa educação que por muitos nos foi negada, que é uma educação que respeita todos, que traz todos os saberes, que traz representatividade positiva, e não mais no que, ao longo de muito tempo, né, da nossa história enquanto educação, nos trouxe a mídia, que é uma educação onde só tinha um certo, onde só tinha um belo, onde só tinha um padrão, e os demais não conseguiam acompanhar. Hoje a gente tem a certeza e a clareza que nós, professores, temos que colocar, temos que apresentar, temos que trazer as diferentes histórias, os diferentes atores negros e negras, índios, indígenas, toda essa diversidade linda que o Brasil tem, e apresentar para a nossa criança, apresentar para o nosso aluno, fazer conhecer, buscar, trazer de diferentes formas, usando as múltiplas linguagens, usando as representatividades, mas se conhecer. E também, né, trazer dentro daí das políticas afirmativas, das ações afirmativas, pautadas nos viés dos marcos legais, a questão que nos é muito cara, que é dar o direito a quem tem essa questão de uma cota para precisar equiparar alguma coisa, é uma bicicleta com uma roda maior para conseguir acessar outra coisa, porque quem estuda a história da educação das relações étnico-raciais e quem estuda a história da educação no Brasil sabe que a gente precisa garantir com as restituições históricas, as políticas afirmativas, para que essa equidade realmente aconteça dentro da escola. Né? Essa formação de professores, a gente está e vai continuar sempre tendo ela como um grande ponto de reflexão e de potência para que a gente desenvolva uma ação de qualidade, uma ação realmente que traga a equidade como um viés importante, que traga as políticas públicas voltadas para esse suporte, e aí a gente vai estar lutando enquanto setor, né? Mapear e conseguir potencializar e diagnosticar o acesso a essa educação, e aí criar estratégias e instrumentos para que esse acesso realmente possa chegar nesses espaços, né? Como que o setor pode estar
trazendo estratégias para que possa, onde a gente vê essa necessidade de estar com equidade, de ir, de buscar, conseguir estar trazendo diferentes formas de acesso, diferentes formas de oportunidade, diferentes formas de reflexão, diferentes formas desse conhecimento, dessa sabedoria chegar, de trazer, de levar e de oportunizar, né? Repensar espaços educativos também, né? Aonde está chegando isso, composição de turmas, infraestrutura, tudo isso é ERER. Tudo isso é trazer oportunidades, esses laboratórios, essas bibliotecas. O que tem nessa biblioteca? O repertório é um outro educador, o espaço que eu levo para o meu espaço. Então, pensar também nisso, demarcar isso nos espaços, investir nesse material, né, investir no material da educação das relações raciais para essas instituições, para este nosso mercado, que é um mercado, trazer a diversidade enquanto um setor que pensa e que tem ações para contribuir e construir um processo de equidade belo que vai tornar cada vez mais a educação de São José uma educação que respeita a diversidade, que tem toda uma estrutura pensando nisso, né? Temos aí a BNCC como nossa aliada, com um currículo voltado a esse desenvolvimento e essas habilidades. Precisamos, neste momento, estar cada vez mais pensando numa educação que trabalha a equidade nos conteúdos, no cotidiano, nas políticas públicas que a gente pensa para a educação, né? Pensar na política pública para a educação das relações étnico-raciais de municípios de São José, pensar na formação de professores, como a gente pode qualificar, no acesso, na permanência, né? Porque não é só acessar esses espaços, mas como a nossa criança, o nosso aluno vai conseguir permanecer nesse espaço, no que diz nas dimensões da ERE. Então, e nessas perspectivas que o setor das relações étnico-raciais está amparado, está fazendo parcerias, está fazendo um processo aí de reflexão e construção de infraestrutura para que a gente possa construir uma educação das relações étnico-raciais cada vez mais potente, respeitando e trabalhando a equidade e a diversidade como um direito, para que até que os leões inventem as suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis da narrativa de caça. Então, que agora a narrativa de caça seja falada e seja contada também dentro da educação, todas as histórias. Chamamos traz muito essa questão, né? Que todas as histórias sejam contadas dentro do espaço de educação. Oportunizar. Esse é o papel que o setor das relações étnico-raciais faz e vai continuar fazendo, que é oportunizar, qualificar essa oportunidade com toda a infraestrutura que a gente vai poder dar conta e desenvolver e lutar para que ela aconteça cada vez mais, oportunizar e estruturar para que nesses 10 anos para frente aí, desse nosso plano, a gente tenha bem fortalecido, bem potente, um setor que pense e que trabalhe a equidade como prática e aplicada dentro da educação do município de São José. Eu gosto muito da frase, né, de Conceição Evaristo: se eles combinaram de nos matar, nós combinamos de não morrer. E trabalhar no setor das relações étnico-raciais, a questão da equidade é uma potência, e isso vai nos ajudar cada vez mais a estar vivos, fortes, fazendo do conhecimento uma grande arma de luta e intervenção na vida dos meninos e meninas que passam pela gente. Era por aí que a gente tinha para conversar com vocês. Enquanto setor, sempre nos deixamos à disposição para contribuição, para conversa. A gente fica na Secretaria da Educação, numa sala no primeiro andar. Nosso contato sempre à disposição, todas as diretoras, todas as instituições, nos colocamos à disposição para construir uma educação das relações étnico-raciais cada vez melhor, para que os meninos e meninas que passam pela gente estejam cada vez mais se sentindo com os seus direitos garantidos na prática. Muito obrigada e boa noite. Obrigada, Rosa, obrigada, Alzira, que também está com você, nos trazendo, né, esse referencial.
E aproveito daí a oportunidade para falar também do Em Frente, que é um trabalho que nós temos desde 2010, nessa perspectiva, né, de priorizar a criança, o adolescente e os seus direitos, né, sendo protegidos contra qualquer forma de violência. E o nosso trabalho nessa perspectiva de promoção de equidade, ele precisa ser um trabalho de conhecer e reconhecer essas características, essa diversidade, essas formas variadas sobre as quais a violência também se manifesta. Né? Por exemplo, nesse período que nós tivemos de pandemia, crianças afastadas do cenário educacional, por vezes até da própria vizinhança, né? Muitas foram as vivências que a gente desconhece e que têm se manifestado no cenário escolar aos poucos, né? E nos chegam. Então, é muito importante que nós, enquanto educadores, não percamos de vista o olhar para o mínimo de informação, né, que diga respeito a qualquer forma de violação de direito, seja por meio de uma violência física, de uma violência psicológica, da violência sexual, da negligência, do abandono, ou mesmo do bullying, né? Então, que todas essas questões que aqui, a princípio, foram tragas e lembradas, né? Elas não fujam do nosso olhar enquanto educadores, né? Ou seja, para que a gente atue, a gente precisa conhecer. E uma vez que eu conheço sobre toda essa diversidade, eu consigo atuar e reconhecer nos meus estudantes e perceber quando ali se manifesta, né, qualquer discriminação, qualquer exclusão, qualquer forma de violência. E assim a gente consegue trabalhar juntos para o combate à violência, promoção do direito dessa criança, desse adolescente e no fortalecimento da inclusão e da equidade. É importante, então, né, o nosso olhar nas próximas semanas para o desenvolvimento de práticas escolares inclusivas, de forma que a gente considere, respeite e trabalhe a partir das diversas identidades dos nossos estudantes, com deficiência, estudantes do campo, situação de comunidades quilombolas, indígenas, questões étnico-raciais, de gênero, de religiosidade, que não percamos de vista a importância do reconhecimento e da representatividade no cenário escolar, que possamos promover não só o acesso, mas a permanência escolar, enfrentando qualquer forma de desigualdade, violência, preconceitos, enfim. Trazemos agora, para finalizar essa nossa reflexão, para poder ouvi-los também posteriormente, um pequeno conto, uma fábula que nos lembra da responsabilidade de cada um. Talvez alguns de vocês já conheçam, até se eu passei na escola de alguém, eu gosto muito de levar essa historinha para refletir sobre o quanto estamos implicados uns com os outros. É a fábula da ratoeira, e ela conta que um ratinho olhou pelo buraco da parede, da toquinha dele, e viu um fazendeiro e a sua esposa abrindo um pacote. Aquele pacote diferente, bonito, grande, e o ratinho pensou, que tipo de comida será que tem ali, né? Quando eles abriram o pacote, ele se deparou com uma ratoeira e ficou aterrorizado. Então o ratinho correu para o pátio e foi advertir a todos. Foi no galinheiro e falou: tem uma ratoeira na casa, uma ratoeira na casa. E a galinha disse: desculpa, seu rato. Eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudica em nada, não me incomoda. E a galinha continuou a ciscar. O rato foi até o chiqueiro e falou para o porco: tem uma ratoeira na casa, tem uma ratoeira. E o porco lhe respondeu: desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer a não ser rezar. Ratoeira é para pegar ratos. Fique tranquilo, pois o senhor será lembrado nas minhas preces. E o porco continuou a chafurdar na lama do seu chiqueiro. Seguindo, então, o ratinho se dirigiu à vaca e lhe disse: o que, senhor rato? Uma ratoeira? Por acaso eu estou em perigo? Eu acho que não. E lá foi a vaca, balançando o seu rabo e ruminando. Então,
o rato voltou para sua toca, cabisbaixo, abatido, para encarar a ratoeira do fazendeiro. E eis que naquela noite ouviu-se um barulho, como o de uma ratoeira pegando uma vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pegado. E no escuro, ela não viu que a ratoeira tinha pego a cauda de uma cobra venenosa. E a cobra peçonhenta picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. Ela foi medicada, mas voltou com febre. E todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor do que uma boa canja de galinha. Assim, o fazendeiro pegou a sua faca e foi providenciar o ingrediente principal, a galinha. Com a doença, a mulher piorava, os amigos e os parentes e os vizinhos vieram visitá-la, e para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. Mas a pobre mulher não melhorou. Acabou morrendo, muita gente veio para o funeral, e o fazendeiro, então, sacrificou a vaca para alimentar aquele povo todo. Então, gente, a gente traz esse conto para finalizar a nossa reflexão desta noite e lembrar: tudo que diz respeito ao outro também diz respeito a cada um de nós. E é isso que temos para alavancar as nossas reflexões nas próximas semanas, nos encontros que se debruçarão sobre cada um dos eixos. E é isso, pessoal. Convido minhas colegas a retornar. Uau, gente, obrigada. Sensacional. A gente poderia ficar aqui muito tempo ouvindo vocês. Muito bom. Em nome de todas as 15 instituições que compõem o Fórum Municipal de Educação, estamos imensamente gratos por esse momento que a Secretaria Municipal de Educação nos ofereceu. Ana Brasil, Maristela e Leide, né, suas colegas de setor, Rosa, Alzira e Eliane, também colegas de setor, muito obrigada por esse momento, gratidão pela formação que vocês nos proporcionaram hoje. O que todos desejamos realmente é o sucesso da educação, né? E equidade em todos os momentos, em todas as ações, ricas reflexões. Buscaremos, com certeza, nesses documentos, em nossos estudos, a reparação, que a Rosa também nos trouxe, tão necessária, igualdade, com muito respeito ao próximo, fazer justiça, aplicar o direito nos casos concretos, e para alcançarmos, então, quem sabe, a equidade, né? Uma busca diária. Então, agradecemos a toda a nossa equipe, a toda a equipe de tecnologia da informação, ao setor pedagógico da educação aqui da Prefeitura Municipal de São José, que nos bastidores também nos auxiliam tanto, né? Agradecemos, então, e desejamos uma boa noite a todos. Lembrem de assinar a listagem de presença neste momento e também de fazer a inscrição para o dia 26 e 27 para as nossas plenárias. Muito obrigada e até amanhã no mesmo horário. Boa noite. Boa noite, boa noite. Muito obrigada por tanto.